Olá, sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje a gente vai conversar sobre como o metabolismo perturbado dificulta a perda de peso. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem. Então, a gente já sabe, né, que para a gente obter o emagrecimento, para a gente conseguir perder peso, a gente precisa comer menos ou gastar mais energia com o objetivo de formar um balanço energético negativo. Então, os tratamentos para perda de peso, né, todos os programas de perda de peso, eles se baseiam na dieta, né, objetivando aqui diminuir a ingesta, e na atividade física ou exercício físico, objetivando aqui aumentar o gasto energético. E o que acontece com a pessoa obesa, com os indivíduos obesos? Eles ingerem mais caloria do que eles conseguem gastar. Então, com isso, eles formam um balanço energético positivo, e esse balanço energético positivo se transforma, né, se resume em ganho de peso, né, em acúmulo de gordura. Muito bem. E aí a gente chega ao estereótipo da pessoa obesa. Qual é o estereótipo da pessoa obesa? É uma pessoa comilona e preguiçosa, né? Isso não é a minha opinião. Isso é um estereótipo que foi formado, né? Que a sociedade vê o indivíduo obeso geralmente como uma pessoa que come muito e uma pessoa que não se exercita, uma pessoa preguiçosa. E o que pensam as pessoas magras? Então, geralmente, as pessoas magras são pessoas mais ativas. Claro que isso não é uma regra, né? Mas, geralmente, a pessoa magra, ela não tem tanto peso para suportar, né, no corpo, e aí ela tem uma mobilidade maior. Então, ela se torna uma pessoa mais ativa. Ela tende a ser uma pessoa mais ativa. E nas pessoas magras, os mecanismos, tanto de saciação quanto de saciedade, costumam funcionar bem, né? Então, lembrar que a saciação é o momento de parada. Eu tô comendo e aí eu paro de comer. E a saciedade é o período, depois que eu parei de comer, é o período em que eu vou ficar sem comer até a minha próxima refeição, até que eu tenha fome novamente. Então, esses mecanismos nas pessoas magras, eles tendem a funcionar bem, né? Então, com isso, a pessoa magra, a pessoa que não tem um transtorno de compulsão alimentar, a pessoa que não tem problemas, distúrbios alimentares, ela não consegue compreender como alguém pode conseguir engordar tanto, né? Então, é muito comum a gente ver as pessoas falando, nossa, como que consegue comer tanto, né? Como que tem fome toda hora? E essa forma de enxergar, ela acaba atribuindo toda a responsabilidade ao próprio indivíduo obeso. E aí geram os pensamentos simplistas. Então, para emagrecer não tem mistério, basta parar de comer e levantar da cama. Ou então, basta fechar a boca e fazer exercício físico. Ou então, aquelas frases de rede social, né, que é muito, muito comum a gente ver, coma menos e se exercite mais. Bom, isso acaba gerando para o indivíduo obeso uma sensação de que ele é incapaz, né? De que ele é fracassado, humilhado, ridicularizado. Isso gera uma insatisfação com o corpo, uma insatisfação com a própria, né? Com a autoimagem desse indivíduo, uma sensação de culpa, desesperança e finalmente baixa autoestima. Então, são sinais, né, clínicos, né, de transtornos de ansiedade e ou depressão. E aí a gente se pergunta, por que algumas pessoas têm fome toda hora, né? Claro que existem fatores emocionais, como a gente comentou no slide anterior, mas né, nesse momento, nessa aula, a gente não vai focar nisso. Lembrar também do excesso de oferta de alimentos. Então, né, se fossem muitos e muitos anos atrás, né, quando o homem precisava sair para caçar, caçava, comia, né, o produto ali da caça, e aí ficava muitos dias, às vezes, sem se alimentar novamente, mas não, hoje em dia a gente vive num ambiente muito rico, né, em todo tipo de alimento, mesmo nessa fase em que a gente está vivendo, fase de pandemia, a gente vê que um dos serviços essenciais são os serviços de oferta de alimentos, né, os supermercados, as feiras, que continuam funcionando normalmente. Então, a gente tem hoje um excesso de oferta de alimentos.
A própria predisposição genética, a gente sempre tem que considerar a predisposição genética, e fatores hormonais. Só que quando a gente fala de fatores hormonais, a gente pensa logo em distúrbios hormonais como fator primário. Então, um distúrbio primário hormonal levando ao ganho de peso. Por exemplo, a minha tireoide parou de funcionar, os meus hormônios não estão funcionando bem e por isso eu ganhei peso. Como se o ganho de peso fosse a causa de uma alteração primária em alguma glândula endócrina. E, na verdade, não é isso que acontece na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, o que a gente observa? Distúrbios hormonais determinados pelo tipo de alimento ingerido. E é aqui que está a grande questão. Então, quando a gente fala de alimento, a gente tende a dividir os alimentos, todo tipo de alimento, em 3 grandes grupos, que a gente chama de macronutrientes, que é o grupo dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. E aí, hoje, nessa aula, eu queria focar nesse grupo, no grupo dos carboidratos, né? Então, aqui representado nessa figura, por exemplo, olha, pela batata, arroz, macarrão, todo tipo de massa, todo tipo de pão, as próprias frutas, né? Aqui representada pela banana. Então, tudo isso é carboidrato. Os carboidratos, eles são geralmente alimentos muito palatáveis. O que é um alimento palatável? Um alimento muito saboroso, muito gostoso. E aí, por ser muito saboroso, ele é fácil de abusar, né? Então, geralmente, a gente não come o carboidrato só para matar uma fome. A gente come o carboidrato também para matar uma fome, mas a gente acaba comendo um pouco mais porque ele é muito gostoso. Então, a gente não tem muito aquele stop, né? A gente não tem muito aquele momento de parar. São alimentos que não saciam tanto, por exemplo, tanto quanto as proteínas e as gorduras. Na verdade, dos 3, ele é o que menos sacia, né? Então, você come, e aí, por exemplo, vamos supor, você comeu só carboidrato no café da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã. É muito difícil que você fique saciada com aquele carboidrato puro durante 4, 5 horas até o almoço. Então, é muito provável que em 1 ou no máximo 2 horas você volte a ter fome, porque os carboidratos, eles são alimentos rapidamente processados, né? E por que eles são rapidamente processados? Por essa característica, que é esse terceiro item aqui, são alimentos que induzem pico de glicemia e de insulina. A gente vai falar um pouquinho mais na frente disso. E são alimentos baratos, né? São os alimentos mais baratos, eles são muito mais baratos, por exemplo, do que as proteínas. Então, acaba que ele é a principal fonte, né, de alimentação para a população geral. Então, como é que funciona no nosso organismo? Depois que a gente ingere um carboidrato puro, existe um pico de glicose, que é pela própria absorção desse carboidrato. Esse pico de glicose, ele induz um pico de insulina logo em seguida. Lembrando que a insulina, ela é importante para metabolizar essa glicose. E aí, toda vez que eu tenho pico de glicose seguido de pico de insulina, eu tenho tendência à formação de gordura. Então, lipogênese significa formação de gordura, estoque de gordura. Então, é como se eu desativasse o meu botão de queima de gordura e ativasse o meu botão de formação de gordura. E aí, olha que interessante, eu tenho logo em seguida uma sensação de fome e uma sensação de cansaço, pela própria forma como o carboidrato é metabolizado no nosso organismo. Então, olha que interessante, será que a história da pessoa obesa ser comilona e preguiçosa, será que é a causa da obesidade ou será que seria um sintoma da obesidade por conta do tipo de alimentação que ela vem apresentando, né? Uma coisa para a gente refletir. Então, aí a gente reflete, quer dizer, é só falta de força de vontade ou é um resultado metabólico do desequilíbrio de macronutrientes, como eu comentei, né? E aí a gente tem o conceito de perturbação metabólica. Então, toda vez que a gente tem um excesso de ingestão de carboidratos em relação aos demais macronutrientes, ou seja, em relação à gordura e proteína, a gente tem o que a gente chama de perturbação metabólica. E isso é exacerbado com os carboidratos refinados, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático, fazer uma analogia. Então, naquele modelo 1, em que o meu comportamento comilão e preguiçoso é causa do meu ganho de peso. Então, como que funciona? Imaginem aqui um carro, né? E aí o carro é o nosso organismo e a nossa comida, na verdade, é o combustível que eu estou colocando nesse carro. Vamos dizer que seja aqui uma gasolina.
Então, no início do dia eu vou encher o meu tanque aqui, ó, enchi tudo de gasolina, ou seja, comi, né? Aí, vamos lá, vai começar o dia. Aí, ao longo do dia, eu vou começar a correr aqui, ou seja, eu vou começar a fazer as minhas atividades do dia, né? As atividades cotidianas, trabalhar, ir ou não à academia, enfim, qualquer tipo de atividade em que eu me movimente. E aí, chegou aqui no meio do dia e eu gastei só meio tanque. Eu ainda tenho mais meio tanque que eu não consegui gastar. Só que aí, aqui meio-dia, eu vou e como de novo. Então, eu começo a acumular. Quer dizer, eu não deixei gastar tudo para poder comer novamente. Eu começo a acumular. E aí, ou seja, o meu comportamento comilão, ou seja, estou colocando gasolina toda hora, e preguiçoso, ou seja, não estou correndo o suficiente para gastar, é que levam ao meu ganho de peso. Isso é aquele modelo 1, né, em que a gente começou falando nessa aula. E aí a gente tem o modelo 2. O modelo 2 é aquele em que o comportamento comilão e preguiçoso é, na verdade, uma consequência do tipo de combustível que eu vou colocar no meu carro. Então, fazendo a mesma analogia, né, o combustível é a comida, só que aqui eu tenho duas opções, o meu carro é total flex, vamos dizer assim, eu tenho duas opções de combustível, eu posso colocar diesel ou gasolina. Então, quando eu coloco gasolina, eu sinto que o meu carro fica mais veloz, mais enérgico, né? Ele funciona melhor. Então, ele consegue com maior facilidade gastar tudo, metabolizar tudo que eu coloquei como combustível. E quando eu encho o tanque de diesel, aqui diesel, né, paralelamente seria aí o excesso de carboidrato, eu deixo o meu carro lento, o meu carro pesado, olha, ele mal consegue se arrastar aqui nessa poeira, né? Então, quer dizer, o tipo de combustível, ele vai determinar a performance do meu carro. Em outras palavras, o tipo de comida, o tipo de macronutriente, ou melhor, o equilíbrio dos macronutrientes vai determinar a performance do meu corpo e a minha capacidade de metabolização. Então, a gente chega à ideia de que o emagrecimento ele vai além da contagem de calorias. Então, significa que a contagem de calorias deixa de ser importante? Não, absolutamente não. A contagem de calorias, ela continua sendo, inclusive, o fator mais importante, né? O fator preponderante. Eu diria que é o dogma principal, é o primeiro dogma do emagrecimento, né? Eu preciso saber que eu preciso ingerir menos do que eu gasto para que eu crie um balanço negativo e assim eu posso emagrecer. Só que a distribuição de macronutrientes na dieta diária pode me ajudar ou me atrapalhar nessa contagem calórica, nesse balanço energético, né? Então, lembrar que a gente tem as 3 opções, né, de carboidrato, proteína e gordura. O excesso de carboidrato, como a gente já viu, leva a essa perturbação metabólica, é aquele diesel que eu estou colocando no meu carro, né? Então, meu carro fica mais lento, mais pesado, e aí com isso eu fico, né, com aquele aspecto de comilona, porque eu preciso comer toda hora, porque eu não sinto que o meu corpo, né, o meu corpo está sentindo que ele precisa de energia, só que ele não consegue responder muito bem àquela comida, então ele está sempre cansado, ele está sempre mole. E aí faz a gente pensar nas estratégias low carb. Lembram, né, das dietas low carb? Então, na dieta low carb, só para a gente lembrar, é quando a gente tem menos de 45% do valor calórico total proveniente de carboidratos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma dieta de 1.200 calorias por dia. E aí, se eu faço 45% de 1.200, eu tenho um valor de 540 calorias. O que significa essas 540 calorias? Para eu fazer uma dieta low carb, de tudo que eu ingerir, considerando que eu vou ingerir no máximo 1.200 calorias durante o dia inteiro, eu tenho que ingerir de carboidrato só 540 calorias, tá? Então, assim, de 1.200, que eu vou comer o dia inteiro, 540 calorias tem que vir de carboidrato. O resto tem que ser proteína e gordura, né? De acordo com essa pizza aqui, com esse gráfico que a gente consegue olhar aqui. O que são 540 calorias em carboidrato, né? Fica meio difícil a gente fazer assim. Então, o que a gente costuma fazer? A gente transforma essas calorias em gramas de carboidrato. Então, se a gente sabe que 1 grama de carboidrato gera 4 calorias, então eu faço uma regrinha de 3, né? E nessa minha regrinha de 3, é só eu fazer
540 dividido por 4. E aí eu vou ter esse valor aqui de 135 gramas de carboidrato. Então, significa que em uma dieta de 1.200 calorias, para que eu consiga fazer uma dieta low carb, eu tenho que ingerir no máximo 135 gramas de carboidrato. Então, por isso que a gente usa essa orientação básica, né? De no máximo, a gente acaba usando 130 gramas, porque é menos de 45%. Então, é um pouquinho menos do que esses 135. Então, é como se o limite para uma low carb fosse 130 gramas por dia de carboidrato. O que são esses 130 gramas? É pesar o carboidrato? Não é pesar. Então, existe o que a gente chama de contagem de carboidratos. É um manual de contagem de carboidratos. A gente usa muito para pessoas com diabetes, mas a gente pode usar a contagem de carboidratos para qualquer indivíduo, né? Não precisa ser só diabético, principalmente o indivíduo que está querendo iniciar uma dieta low carb. Então, esse manual de contagem de carboidrato, ele é fundamental para a pessoa conseguir fazer uma low carb. Como é que ele se apresenta? Então, são tabelas, né? E aí, vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho açúcar branco refinado, açúcar de mesa, né? O açúcar refinado branco. Uma colher de sopa cheia, se eu pesar na balancinha, vai dar 30 gramas. Só que quando eu falo 130 gramas de carboidrato, lá na minha dieta de 1.200 calorias, eu não estou falando desses gramas pesados. Eu estou falando do grama correspondente a carboidrato, que é essa segunda coluna aqui, tá? Então, eu sei que uma colher de sopa cheia vai ter 30 gramas de carboidrato e 116 calorias. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, olha só, a farinha d'água do Pará, né? Que a gente tem muito hábito de comer farinha aqui no Pará, aqui em Belém. Então, um copo pequeno descartável, se eu pesar essa farinha, vai dar em torno de 50 gramas, tem 41 gramas de carboidrato. Então, o que vai entrar lá na minha contagem de carboidratos é esses 41 gramas aqui, não é esses 50. Esses 50 é só para eu ter uma referência da quantidade, tá? Então, nessa quantidade, eu tenho 41 gramas de carboidrato. Tá? Então, é isso que vai entrar na minha conta. Olha, veja só que é praticamente a quantidade de carboidratos de uma refeição, né? Numa dieta low carb. Porque se eu fizer uma low carb usando essa média de 130 gramas, lembrando que a low carb vai ser de 135 para baixo, tá? Então, eu posso fazer 130, eu posso fazer 120, eu posso fazer 100. Eu posso fazer as dietas cetogênicas, que são de 20 a 50 gramas de carboidrato, uma quantidade muito baixa. Mas vamos considerar o que eu gosto de chamar de low carb moderada, né? Uma low carb mais flexível, que seria essa de 130 gramas. Se eu dividir 130 gramas em 3 refeições, café, almoço e jantar, eu vou ter praticamente 40, no máximo 45 gramas em cada refeição, né? Então, eu vejo aqui que só essa quantidade razoavelmente pequena de farinha já tem 41 gramas, então já é a quantidade total de uma refeição. Então, é uma quantidade muito grande, ou seja, a farinha, ela tem um alto índice glicêmico, ela tem muito carboidrato numa quantidade pequena. Um outro exemplo aqui, o arroz branco cozido. Então, por exemplo, uma colher de sopa cheia de arroz branco cozido, que se eu pesar vai dar 20 gramas de arroz, tem, olha, 5 gramas de carboidrato, tá? Um negócio que a gente não come só uma colher, né? A gente come pelo menos umas 4, geralmente, às vezes, tem gente que come 6, até mais, né? Então, aí teria que multiplicar. Então, se eu como 4 colheres de sopa, 5 vezes 4, 20. Então, eu vou ingerir nessa refeição 20 gramas de carboidrato proveniente ali do arroz, tá? Então, assim, são só alguns exemplos. Aqui eu coloquei também o bolo. Então, uma fatia média de bolo simples, olha, 33 gramas de carboidrato. Então, é aquelas gramas de carboidrato, para eu calcular a low carb, né, usando a contagem de carboidrato, eu preciso ter essa tabela, tá? Então, essas gramas de carboidrato é essa coluna aqui, tá certo? Então, eu trouxe, assim, mais a título de conhecimento, tá? Não é o foco aqui a gente falar em contagem de carboidrato, nem low carb, mas é só para mostrar que, para quem está ingerindo muito carboidrato, para quem está com o metabolismo perturbado, só de você diminuir para 130, 135 gramas, você já tem um grande benefício, porque esses pacientes, né, que estão obesos e que geralmente estão com essa característica de fome toda hora e cansaço, fraqueza, moleza, preguiça, geralmente eles estão ingerindo muitas gramas de carboidrato, eles estão fazendo uma dieta que a gente chama de high carb, ou seja, alta em carboidrato, uma dieta muito
muito rica em carboidrato. Então, só dele trazer essa muito rica para uma low carb moderada, ele já tem benefício, tá? Tanto de melhora, né, melhora até cognitiva, melhora da energia, né, melhora do bem-estar, quanto provavelmente de emagrecimento também. E aí, um último conceito que eu queria comentar aqui também a teoria de alavancagem de proteínas. Então, é o seguinte: existe uma teoria que diz que a gente tem um alvo de ingestão proteica, né? E aí que a gente vai comer até a gente atingir esse alvo de ingestão, certo? Então, se eu como pouca proteína e muito carboidrato, que é a característica do indivíduo obeso com metabolismo perturbado, o que vai acontecer? Né? Se eu estou comendo um prato, aqui até aparentemente tem bastante proteína, né? Aqui parece uma carne moída com arroz, mas vamos imaginar que eu esteja comendo uma pequena quantidade de proteína, uma grande quantidade de carboidrato. Então, eu vou comer muita caloria até eu conseguir atingir a minha meta proteica. Se eu tenho uma dieta diferente agora, rica, assim, não é rica, mas assim, com maior quantidade de proteína e menor quantidade de carboidrato, eu vou atingir a minha meta proteica e, portanto, a minha saciedade com uma quantidade calórica menor. E isso vai ajudar a promover um balanço energético negativo, que aí sim vai me levar à perda de peso. Então, aqui só um exemplo prático disso, né? Então, um prato aqui com uma grande quantidade de arroz, que é o carboidrato desse prato, e aqui parece ser uma proteína, né? Parece também ser talvez uma carne moída, um picadinho, alguma coisa assim. E nesse outro prato, olha, percebam que aparentemente eu tenho um pouco mais de proteína, aqui eu tenho uns cubos, né, talvez de filé ou de picadinho, um pouco de feijão. O feijão, embora ele tenha um pouquinho de carboidrato, mas ele tem proteína também, ele é fonte de proteína e ele tem fibra, né? Então, ele é como se fosse um carboidrato que não é muito absorvido, então ele praticamente não conta como carboidrato e conta como proteína. E aí, olha só, olha a quantidade de arroz que eu tinha aqui, que é a minha fonte de carboidrato desses pratos, e olha a quantidade menor aqui, né? Então, quer dizer, com esse prato aqui, eu estou ingerindo menos gramas de carboidrato, com certeza, não preciso nem calcular, só de olhar eu já estou vendo, né? E eu vou ter uma maior saciedade. Eu vou ficar saciada, né? Na verdade, eu vou ter uma saciação rápida, quer dizer, eu vou comer e vou me sentir plena, vou me sentir satisfeita, e eu vou ficar provavelmente mais horas do meu dia sem ter fome novamente, que aí a gente chama isso de saciedade. Eu vou ficar um período maior saciada porque eu estou ingerindo uma quantidade boa aqui de proteína. Tá, gente? Então, era isso. Eu deixo aqui para a gente finalizar como reflexão, né? Para a gente pensar que talvez a gente precise julgar menos o indivíduo obeso, a pessoa obesa, porque existem muitos mecanismos que estão trabalhando contra essa perda de peso. Obrigada.